Fala, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre Louis Althusser, né? Esse que nasceu em Bilmorat-Reis, na Argélia, em 16 de outubro de 1918 e morreu em Paris em 22 de outubro de 1990. Foi um filósofo do marxismo estrutural, do estruturalismo marxista, de origem francesa, nascido na Argélia. Seu nome foi uma homenagem ao seu tio paterno, que havia morrido na Primeira Guerra Mundial. Segundo o filósofo, sua mãe pretendia casar-se com esse tio, mas, após a morte deste, apenas em função disso, casou-se com o pai de Althusser. Ele também acreditava ser tratado como um substituto do tio falecido pela mãe, ao que ele atribui um grande dano psicológico. Após a morte de seu pai, Althusser, sua irmã e sua mãe se mudaram para Marseille, onde ele cresceu. Em 1937, ele se uniu ao movimento da Juventude Católica. Althusser era um aluno brilhante, sendo aceito no prestigiado École Normale Supérieure em Paris. Entretanto, ele não pôde frequentar a escola, pois estava convocado para a Segunda Guerra Mundial, e ficou aprisionado na Alemanha. Althusser era um prisioneiro relativamente feliz, permanecendo no campo até o final da guerra, ao contrário dos demais soldados que fugiram para lutar, motivo pelo qual Althusser se puniu mais tarde. Após a guerra, finalmente Althusser pôde frequentar a ANS. Entretanto, sua saúde mental e psicológica estava severamente abalada, tendo inclusive recebido a terapia de eletrochoques em 1947. A partir de então, Althusser sofreu de enfermidades periódicas durante o resto da sua vida. A ANS foi simpática à sua condição, permitindo que ele residisse em seu próprio quarto na enfermaria, onde ele viveu por décadas, a não ser em períodos de internação hospitalar. Marxista, afiliou-se ao Partido Comunista Francês em 1948. No mesmo ano, tornou-se professor da ANS. Em 1946, Althusser conheceu Helene Hittman, uma revolucionária de origem judaico-lituana, 8 anos mais velha. Ela foi sua companheira até 16 de novembro de 1980, quando foi estrangulada pelo próprio Althusser num surto psicótico. As exatas circunstâncias do ocorrido não são conhecidas. Uns afirmam ter se tratado de um acidente, outros dizem que foi um ato deliberado. Althusser afirma não se lembrar claramente do fato, alegando que, enquanto massageava o pescoço da mulher, descobriu que a tinha matado. A justiça considerou-o inimputável no momento dos acontecimentos e, em conformidade com a legislação francesa, foi declarado incapaz e inocentado em 1981. 5 anos mais tarde, em seu livro L'avenir dure longtemps, Althusser refletiu sobre o fato, pretendendo reivindicar uma espécie de responsabilidade por seus atos quando do assassinato, o que gerou uma polêmica entre seus correligionários e detratores sobre tal responsabilidade ser filosófica ou real. Althusser não foi preso, mas foi internado no Hospital Psiquiátrico Sainte-Anne, onde permaneceu até 1983. Após esta data, ele se mudou para o norte de Paris, onde viveu de forma reclusa, vendo poucas pessoas e não mais trabalhando, a não ser em sua autobiografia. Louis Althusser morreu de ataque cardíaco em 22 de outubro de 1990, aos 72 anos. O seu pensamento, diversas posições teóricas de Althusser permanecem muito influentes na filosofia marxista. O ensaio Sur le jeune Marx, constante de Pour Marx, faz uso de um termo do filósofo da ciência, o Gaston Bachelard, ao propor um corte epistemológico, um coupure epistemologique, entre os escritos do jovem Marx, inspirado em Hegel e Feuerbach, e seus textos posteriores, propriamente marxistas. Seu ensaio Marxismo e Humanismo, também de Pour Marx, é uma forte afirmação de anti-humanismo na teoria marxista, condenando ideias como o potencial humano e o ser da espécie, Gattungswesen, que são frequentemente apresentadas por marxistas como uma superação da ideologia burguesa de humanidade. No ensaio Contradição e Subdeterminação, Althusser usa o conceito de sobredeterminação, oriundo da psicanálise, Überdeterminierung, a fim de substituir a ideia de contradição por um modelo mais complexo de causalidade múltipla em situações políticas, uma ideia muito próxima do conceito de hegemonia de Antônio Gramsci. A rejeição dos hegelianos parte da própria negação de estruturas hegelianas em Marx, onde a totalidade expressiva de Hegel cede lugar na proposta althusseriana ao todo estruturado. É um todo sobredeterminado com níveis e instâncias relativamente autônomas.
Na configuração social há, diferente da lógica dialética, todos parciais, sem prioridade em um centro. Em nível do econômico, opera-se a rejeição da unicausalidade econômica da história e das lutas sociais, atribuindo-se a instâncias até então determinadas do discurso marxista, como político e ideológico, o peso de instâncias decisivas, dominantes em ser determinantes. Essa renovação na explicação marxista dos processos sociais superou efetivamente os extremismos de se imputar invariavelmente a causa econômica a todos os acontecimentos sociais e políticos, negando-se a realidade dos fatos ou invertendo-se a sua lógica. A rejeição da totalidade expressiva hegeliana, que nos marxistas anteriores significava determinação e dominância só do econômico, ganha-se estatuto de verdade e respeitabilidade na análise social. Segundo Gustavo Machado, nem o próprio Marx defendia isso, né? Esse determinismo econômico sobre as estruturas, né? A infraestrutura econômica determinando a superestrutura social. Que ele chegou, em outras obras, a falar coisas diferentes nesse sentido, de como era dinâmico essa relação. Althusser satisfaz, nesse caso, o problema do político dominando historicamente sobre, às vezes, até contra o econômico na sociedade. Althusser é amplamente conhecido como um teórico das ideologias e seu ensaio mais conhecido é a Ideologia e Aparelhos Ideológicos do Estado. Né? O ensaio estabelece seu conceito de ideologia que relaciona o marxismo com a psicanálise. A ideologia, para ele, deriva dos conceitos de inconsciente e da fase do espelho de Freud e Lacan, respectivamente, e descreve as estruturas e sistemas que permitem um conceito significativo do eu. Estas estruturas, para Althusser, são tanto agentes de repressão quanto são inevitáveis. É impossível escapar das ideologias ou não lhes ser subjugada. A ideologia, para Althusser, é a relação imaginária transformada em práticas, reproduzindo as relações de produção vigentes. Na realização ideológica, a interpelação, o reconhecimento, a sujeição e os aparelhos ideológicos de Estado, aí são 4 categorias básicas. Né? Em seu discurso sobre a ideologia, patente sua preocupação em encontrar o lugar da submissão espontânea, o seu funcionamento e suas consequências para o movimento social. Para ele, a dominação burguesa só se estabiliza pela autonomia dos aparelhos de produção e reprodução isolados. O mito do Estado como entidade incorporada pelos cidadãos e como instituição acima da sociedade aparece também no estruturalismo marxista de Althusser sob a forma de a instituição além das classes e soberana. Assim, os aparelhos ideológicos do Estado são a espinha dorsal da sua teoria. A teoria dos aparelhos ideológicos de Estado constrói uma visão monolítica e acabada de organização social, onde tudo é rigidamente organizado, planejado e definido pelo Estado, de tal sorte que não sobra mais nada para os cidadãos. Não há mais nenhuma alternativa a não ser a resignação ante o Estado onipresente e absolutamente dominante. A visão extremamente simplista dos aparelhos ideológicos como meros agentes para garantir o desempenho do Estado e da ideologia atraiu para Althusser as frequentes críticas de funcionalismo. Isso se deve ao fato de que ele não inclui nas suas preocupações questionamentos sobre o surgimento desses aparelhos ideológicos sob sua lógica, conforme a época. Não há noção de continuidade histórica e cada fase é uma fase em si dentro da qual as diferentes instituições se articulam, sempre de forma relativa. Assim, a igreja ou a religião, por exemplo, é o resultado de uma sedimentação histórico-cultural de ideias e visões do mundo. Trabalho de séculos dos organizadores da cultura. Não, a igreja é uma instituição e seu funcionamento só é captado dentro da lógica respectiva do momento analisado. A dimensão da tradição de todas as gerações mortas que oprime como um pesadelo o cérebro dos vivos, segundo Marx, desaparece. A obra Althusser é considerado um dos principais nomes do estruturalismo francês dos anos 60, juntamente com Claude Lévi-Strauss, Jacques Lacan, Michel Foucault e Jacques Derrida. Marxista, filiou-se ao Partido Comunista Francês em 1948. No mesmo ano, tornou-se professor da École Normale Supérieure. Autor de obras lidas e traduzidas no mundo inteiro, como Lire le Capital, por Marx e Positions. Lire le Capital de 1965, por Marx de 1965 e Positions de 1976. Muitos manuscritos foram publicados após a sua morte, dando uma imagem completa dessa obra rica, radical e contraditória. Sua principal tese é o anti-humanismo teórico, que consiste em afirmar a primazia da luta de classes e criticar a individualidade como produto da ideologia burguesa.
Sua fama se deve também ao fato de ter cunhado o termo aparelhos ideológicos de Estado, analisado a ideologia como espécie de prática em toda e qualquer sociedade, não somente como erro ou engano que o suposto iluminismo eliminaria. Uma excelente, mas incompleta biografia foi publicada em francês por Ian Moulier-Boutang. A melhor apresentação de sua obra em inglês foi feita pelo Gregory Eliot. Os primeiros trabalhos de Althusser incluem o volume Líder Capital, que coleta a análise de Althusser e seus estudantes durante uma releitura filosófica do Capital de Karl Marx. O livro reflete sobre o status filosófico da teoria marxista como uma crítica da economia política e sobre sua finalidade. Diversas posições teóricas de Althusser permaneceram muito influentes na filosofia marxista. O ensaio Sur le jeune Marx, constante de por Marx, faz um uso no termo do filósofo da ciência Gaston Bachelard ao propor uma ruptura epistemológica entre os escritos do jovem Marx, inspirados em Hegel e Feuerbach, e seus textos posteriores, propriamente marxistas. Seu ensaio Marxismo e Humanismo, também de por Marx, é uma forte afirmação do anti-humanismo na teoria marxista, condenando ideias como o potencial humano e o ser da espécie, o Gattungswesen, que são frequentemente apresentadas por marxistas como uma superação da ideologia burguesa da humanidade. No ensaio Contradição e Surdeterminação, Althusser usa o conceito de superdeterminação, oriundo da psicanálise, a fim de substituir a ideia de contradição por um modelo mais complexo de causalidade múltipla em situações políticas, uma ideia muito próxima ao conceito de hegemonia de Antônio Gramsci. Althusser também é amplamente conhecido como um teórico das ideologias, e seu ensaio mais conhecido é a Ideologia et Appareil idéologique d'État, Notas pour une recherche. O ensaio estabelece o conceito de ideologia, também originado do conceito gramsciano de hegemonia. Ao passo que a hegemonia é determinada, em última análise, por forças políticas, a ideologia se deriva dos conceitos do inconsciente, da fase do espelho do Freud e de Lacan, respectivamente, e descreve as estruturas e sistemas que permitem um conceito significativo do eu. Essas estruturas, para Althusser, são tanto agentes de repressão quanto são inevitáveis. É impossível escapar das ideologias, não ser-lhes subjugado. A distinção entre ideologia e ciência ou filosofia não é assegurada em definitivo pela ruptura epistemológica. Essa ruptura não é um evento determinado cronologicamente, mas sim um processo. Ao invés de uma vitória assegurada, tem-se uma luta contínua contra a ideologia. A ideologia não tem história, né? Os aparelhos ideológicos de Estado, o Estado, na tradição marxista, concebe o Estado como um aparelho repressivo, uma máquina de repressão que permite às classes dominantes assegurar a sua dominação sobre a classe operária, extorquindo desta última mais-valia. O Estado é, antes de qualquer coisa, o aparelho de Estado, termo que compreende não somente o aparelho especializado, mas também o Exército, que intervém como força repressiva de apoio em última instância, o chefe de Estado, o governo e a administração, definindo o Estado como uma força de execução e de intervenção repressiva a serviço da classe dominante. O essencial da teoria marxista do Estado, né? O Estado e a sua existência em seu aparelho só tem sentido em função do poder do Estado, né? Manutenção tomada do poder de Estado, muito embora eles sejam duas coisas distintas entre si. O aparelho de Estado pode permanecer de pé sob acontecimentos políticos que afetem a posse do poder do Estado. Para os clássicos do marxismo, o Estado é um aparelho repressivo, deve-se distinguir o poder de Estado do aparelho de Estado. O objetivo da luta de classes diz respeito ao poder de Estado e, consequentemente, à utilização do aparelho de Estado pelas classes. O proletariado deve tomar o poder do Estado para destruir o aparelho burguês existente, substituí-lo em uma primeira etapa por um aparelho de Estado completamente diferente, proletário, e elaborar nas etapas posteriores um processo radical, o da destruição do Estado, o fim do poder de Estado e de todo aparelho de Estado, né? Os aparelhos ideológicos de Estado, né, os AIE. Os clássicos do marxismo em sua prática política trataram do Estado como uma realidade mais complexa do que a definição da teoria marxista do Estado, porém, não a exprimiram numa teoria correspondente. Gramsci também o fez. Para ele, o Estado não se resumia ao aparelho repressivo de Estado, compreendendo também um certo número de instituições da sociedade civil. Entretanto, Gramsci não sistematizou suas intuições, que permaneceram no estado de anotações. Na teoria marxista, o aparelho repressivo de Estado compreende o governo, a administração, o exército, a polícia, os tribunais, as prisões. Repressivo porque o aparelho de Estado em questão funciona através da violência, física ou não, como a violência administrativa, pelo menos em situações limite.
Os aparelhos ideológicos de Estado designam realidades que se apresentam na forma de instituições distintas e especializadas. São eles, os aparelhos ideológicos de Estado religiosos, sistemas de diferentes igrejas, o escolar, os sistemas de diferentes escolas públicas e privadas, o familiar, o jurídico, o político, o sistema político, os diferentes partidos, o sindical, até os sindicatos, cultural, as letras, belas artes, esporte, cinema, teatro, e de informação, imprensa, rádio, televisão e hoje a internet. Os aparelhos ideológicos de Estado não se confundem com o aparelho repressivo de Estado, consistindo nos seguintes pontos essa diferença. Existe um único aparelho repressivo de Estado, enquanto que existe uma pluralidade de aparelhos ideológicos de Estado. Enquanto o aparelho repressivo de Estado pertence inteiramente ao domínio público, a maior parte dos aparelhos ideológicos de Estado remete ao domínio privado. Tais instituições privadas podem ser consideradas aparelhos ideológicos de Estado, pois a distinção entre o público e o privado é intrínseca ao direito burguês e o domínio do Estado lhe escapa, estando além do direito. O Estado da classe dominante não é nem público nem privado, sendo a condição de distinção entre esses dois últimos. Não importa se as instituições que compõem os aparelhos ideológicos de Estado são públicas ou privadas, o que importa é o seu funcionamento em instituições privadas. Podem funcionar perfeitamente como aparelhos ideológicos de Estado. Gramsci também chegou a essa conclusão. O aparelho repressivo de Estado funciona predominantemente através da violência e secundariamente através da ideologia, enquanto os aparelhos ideológicos de Estado funcionam predominantemente através da ideologia e secundariamente através da violência, seja ela atenuada, dissimulada ou simbólica. Os aparelhos ideológicos de Estado modam por métodos próprios de sanções, exclusões e seleções não apenas seus funcionários, como também as suas ovelhas. Embora diferentes, constantemente combinam suas forças. Apesar de sua aparência dispersa, os aparelhos ideológicos de Estado funcionam todos predominantemente através da ideologia, que é unificada sob a ideologia da classe dominante. Então, além de deter o poder do Estado e, consequentemente, dispor do aparelho repressivo de Estado, a classe dominante também é ativa nos aparelhos ideológicos de Estado. É engraçado que quando os partidos populares, operários, chegam ao poder, fazem a mesma coisa, De fato, nenhuma classe pode, de forma duradoura, deter o poder do Estado sem exercer sua hegemonia sobre e nos aparelhos ideológicos de Estado simultaneamente. Comprovando sua afirmação, Otto se alerta para a preocupação de Lenin em revolucionar, entre outros, o aparelho ideológico de Estado escolar, de modo a permitir ao proletariado soviético que se apropriara do poder garantir o próprio futuro da ditadura do proletariado e a passagem para o socialismo. A partir dessa afirmação, pode-se concluir que os aparelhos ideológicos de Estado são meios e também lugar da luta de classes, pois neles a classe no poder não dita tão facilmente a lei quanto no aparelho repressivo de Estado, e também porque a resistência das classes exploradas pode neles encontrar formas de se expressar. Assim, de forma bastante resumida, distingue-se o poder de Estado do aparelho de Estado, o qual compreende dois corpos: o corpo das instituições que constituem o aparelho repressivo do Estado e o corpo das instituições que representam a unidade dos aparelhos ideológicos de Estado. Atualmente, todo aparelho ideológico de Estado concorre, cada um da maneira que lhe é própria, para um mesmo fim, que é a reprodução das relações de produção, isto é, das relações de exploração capitalista. Outro seria a educação, o aparelho ideológico de Estado escolar. No passado, o número dos aparelhos ideológicos de Estado era maior, sendo a Igreja dominante, reunindo funções religiosas, escolares, de informação e de cultura. A Revolução Francesa resultou não apenas na transferência do poder do Estado para a burguesia capitalista comercial, resultando também no ataque ao aparelho ideológico de Estado número 1, a Igreja, substituída em seu papel dominante pelo aparelho ideológico de Estado escolar. Na verdade, enquanto o aparelho ideológico de Estado político ocupava o primeiro plano no palco, na coxia, o aparelho ideológico de Estado escolar foi estabelecido como dominante pela burguesia. A escola se encarrega das crianças de todas as classes sociais desde a mais tenra idade, inculcando nela os saberes contidos da ideologia dominante, a língua materna, a literatura, a matemática, a ciência, a história, ou simplesmente a ideologia dominante em estágio puro, moral, educação cívica, filosofia. E nenhum outro aparelho ideológico de Estado dispõe de uma audiência obrigatória por tanto tempo. 6 horas, 5 dias por semana e durante tantos anos, precisamente no período em que o indivíduo é mais vulnerável, estando exprimido entre o aparelho ideológico de Estado familiar e o aparelho ideológico de Estado escolar. A esquerda queria acabar com a escola por ser um aparelho ideológico do Estado, antes de chegar ao poder. Depois que chegou ao poder, ela queria usar e ficar com a escola. Agora, quem não quer mais a escola, quem criou as escolas e queria ter o controle sobre elas, eram
os direitistas, né, que começaram a defender o homeschooling. E escola sem partido. Então, essa dança das cadeiras, né? Quando você tem o poder, você quer ter o domínio dos aparelhos ideológicos do Estado. Quando você não tem o poder, você não quer que o seu inimigo tenha o domínio dos aparelhos ideológicos do Estado. Então, essa briga constante. Você quer destruir aquele aparelho ideológico de dominação, né? Segundo Althusser, raros são os professores que se posicionam contra a ideologia, contra o sistema e contra as práticas que os aprisionam. A maioria nem sequer suspeita do trabalho que o sistema os obriga a fazer ou, o que ainda pior, põe todo o seu empenho e engenhosidade em fazê-lo de acordo com uma última orientação, os métodos novos, né? Eles questionam tão pouco que, pelo próprio devotamento, contribuem para manter e alimentar essa representação ideológica da escola, que hoje faz da escola algo tão natural e indispensável quanto era a igreja no passado. Althusser tradicionalmente se afirmava como marxista, mas seu modo de pensar a educação também pode ser enquadrado na perspectiva funcionalista durkheimiana, já que em Althusser a educação tem um papel tão fundamental quanto em Durkheim. Mas enquanto este último analisa a conservação do equilíbrio social, Althusser busca a ruptura, a revolução. Para Althusser, o papel da educação e suas operações são determinados fora dela, na base econômica da sociedade, perspectiva um tanto próxima da de Bourdieu, embora este último tenha incluído a especificidade da reprodução do capitalismo simbólico, do capital simbólico. A teoria, né? Althusser foi o primeiro crítico reprodutivista, no qual a teoria crítico-reprodutivista foi proposta em suas várias vertentes por teóricos franceses de esquerda identificados com o marxismo, críticos da sociedade capitalista, defensores do ideário de maio de 68. Os críticos reprodutivistas denunciam o caráter perverso da escola capitalista, onde a escola da maioria reduz-se totalmente à inculcação da ideologia dominante universal nas escolas particulares de boa qualidade, reproduzindo assim as contradições inerentes e necessárias ao capitalismo. O enfoque crítico reprodutivista enfatiza o aspecto político em detrimento da técnica, denunciando o caráter reprodutor da escola. A escola é vista como reprodutora porque fornece às diferentes classes e grupos sociais formas de conhecimento, habilidades e cultura que não somente legitima a cultura dominante, mas também direcionam os alunos para postos diferenciados na força do trabalho, segundo Giroucos. A perspectiva crítico-reprodutivista se revela capaz de fazer a crítica do existente, de explicitar os mecanismos desse existente, mas não tem proposta de intervenção na realidade. Limita-se apenas a constatar que é assim e não pode ser de outra forma. Saviano retula as teorias de Althusser, Bourdieu, Passeron e Baudelot e Stablet de crítico reprodutivista. Segundo ele, a teoria pedagógica crítico-reprodutivista erra porque acredita que a educação não tem poder de determinar as relações sociais ao mesmo tempo em que é por elas determinada. Ela pressupõe erroneamente que, dada uma sociedade capitalista, a educação apenas e tão somente reproduz os interesses do capital. Por isso, ela não apresenta proposta pedagógica, além de combater qualquer uma que se apresente, deixando os educadores de esquerda que atuem em sociedades capitalistas sem perspectivas. Sua única alternativa honesta seria abandonar a ação educacional, que seria sempre necessariamente reprodutora das condições vigentes das relações de dominação